paz, irmãos. Alguns meses e talvez anos, eu tinha um propósito no meu coração de fazer uma mensagem a respeito da transfiguração de Jesus. E recentemente chegou às minhas mãos 2 textos, que falavam sobre a transfiguração. Isso, de uma certa forma, tornou o meu trabalho um pouco mais fácil. Então, aquilo que eu vou falar não é só da minha pena, mas tem também a ideia e toda a inspiração desses 2 textos que chegou até a minha mão. E o tema da mensagem que eu queria trazer para nós hoje é Transfigurados em Jesus. O transfigurado e o transfigurante. E a minha palavra se baseia no texto de Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9, e pedi que os irmãos pudessem ler as outras passagens paralelas, porque há detalhes que se complementam, e na medida em que eles forem interessantes, a gente vai compartilhando. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Amém. Queridos, o evangelho que nós acabamos de ler apresenta um acontecimento profundo e transcendente na vida de Jesus, ocorrido na presença de 3 discípulos que lhes eram muito próximos: Pedro, João e Tiago. E o contexto deste acontecimento é a subida de Jesus para Jerusalém antes da sua morte. E esse fato, de certa forma, o fato da transfiguração, antecipa a glória da ressurreição. Mostra para os discípulos o poder glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E de uma maneira mais específica, este acontecimento da transfiguração está situado entre os 2 anúncios que Jesus fez da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus leva consigo a Pedro, Tiago e João, e esses discípulos tinham tido dificuldades de entender a missão de Jesus. Quando Jesus anuncia que ele vai enfrentar a paixão e a morte e vai ressuscitar, Pedro tenta desviar Jesus da cruz, dizendo: Mestre, isso jamais vai te acontecer. João e Tiago estavam, de uma certa maneira, tão preocupados em quem iria se assentar à direita e à esquerda quando Jesus viesse no seu reino. E ao que parece, então, Jesus desejou revelar a eles, assim também como deseja revelar a cada um de nós, que existe uma dimensão muito mais profunda no seguimento de Jesus de Nazaré do que evitar sofrimento.
Existe algo muito mais profundo no ato de seguir Jesus de Nazaré do que somente buscar o sucesso e a realização. E é isso que tem sido apresentado como sendo o caminho de Jesus. Um caminho que evita o sofrimento e um caminho de conquista, de sucesso e de realização. E esse caminho mais profundo que Jesus quer mostrar aos discípulos e também a nós é a transcendência que envolve todo aquele que se entrega à vontade do Pai. E que por se entregar à vontade do Pai é transfigurado na imagem de Jesus Cristo, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Paulo mesmo nos ensina: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E que nós devemos ser para este mundo o bom perfume de Cristo. E além disso, nós também temos a possibilidade de resplandecermos em nossa face o brilho da luz da glória de Deus. Tanto que o próprio Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo a vossa luz, glorifiquem a Deus. Nos é descrito, primeiramente, nessa passagem, que o rosto de Jesus resplandecia como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. E segundo uma tradição do Antigo Testamento, a glória se faz visível de uma forma luminosa. Salmos 31:16, o salmista diz assim: mostra a teu servo o teu rosto radiante, salva-me por tua misericórdia. Salmo 67:1, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Salmo 104, verso 1-4, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, tu és grande, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido e estende os céus como uma cortina. Quando juntamos os relatos de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós vamos observar que Jesus chamou os 3 discípulos com um objetivo. E o objetivo é que subissem ao monte para orar. Essa era uma prática comum de Jesus. E Lucas vai nos dizer que num determinado momento eles estavam cansados e pesados de sono, que também é uma prática comum dos discípulos dormir na oração. Né? Tudo a ver com eles e com a gente. Né? E eles estavam então dormindo. E quando eles acordam e despertam desse sono, eles viram a glória de Jesus. Não sei se foi a luz que os incomodou e os acordou, mas eles acordam e veem o rosto de Jesus brilhando como a luz do sol, e as suas roupas brancas como a luz, e 2 homens conversavam com ele. E eu quero me ater primeiramente nessa visão maravilhosa. O rosto de Jesus brilhava como o sol, e suas vestes estavam brancas como a luz. Eu imagino que esses 3 discípulos, ao verem a glória de Jesus, a cabeça deles entraram num parafuso, porque horas antes de subir ao monte, aquele ser luminoso, glorioso, disse assim: o Filho do Homem há de padecer nas mãos dos pecadores, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Como pode coexistir a potência de Deus mostrada nas inúmeras obras de Jesus, nos milagres que ele realizou, a sua glória agora manifestada naquela montanha, com a perspectiva de que aquele mesmo Messias deveria acabar como vítima dos seus inimigos? Não dá para entender tanta glória e tanto sofrimento misturada num só momento.
E essas perguntas angustiantes perseguirão os discípulos sem uma resposta razoável. Era disso que eles conversavam quando estavam indo a caminho de Emaús, até os eventos da Páscoa, até a descida do Espírito Santo. Aqueles discípulos teriam que conviver com essas perguntas que não tinham resposta. Até Jesus poder abrir os seus olhos, desobstruir a sua mente e aquecer os seus corações. Porém, essas perguntas dos discípulos ainda vão nos acompanhar por toda a vida. Como é que nós conciliamos o fato de sermos filhos amados de Deus e ainda assim sofrermos? E ainda assim passarmos por situações insuportáveis? E às vezes olhar para o lado, como no Salmo 73, e ver pessoas que não amam a Deus, que não honram a Deus e que zombam a Deus, se darem melhor do que nós na vida. Como é que nós vamos lidar com essa situação, com essa equação de sofrimento e de glória na nossa própria vida? Nós também precisamos chegar ao mistério da Páscoa, transformados e iluminados pelo mesmo Espírito, para que a gente possa contemplar a glória de Deus, a manifestação do seu amor, tanto na crucificação de Cristo, como nas nossas crucificações diárias. Somente o Espírito Santo pode nos fazer olhar e ver que nas nossas crucificações diárias, por amor a Ele, nós também somos entregues à morte todos os dias. Os 3 discípulos ficaram encantados, desconcertados pela incapacidade de olhar e de compreender o que estava acontecendo ali. Porque uma coisa é verdade, nós deixamos de enxergar em 2 possibilidades, ou por falta de luz, ou por excesso de luz. Tanta luz naquele lugar se tornou obscuridade para aqueles discípulos. E ali no Monte Tabor também apareceram 2 personalidades que são referências na tradição judaica: Elias e Moisés. Moisés e Elias representavam a lei e os profetas. Aqueles que Jesus havia dito no caminho de Emaús, eles testificam de mim. Eles apontam para mim. E o Antigo Testamento, naquele momento da transfiguração, testemunha a favor de Jesus. Ele era a quem todas as promessas do Antigo Testamento apontavam. E a glória de Cristo parece abolir o tempo naquele momento e atualiza o passado. Porque toda aquela promessa do passado se faz presente na glória manifesta de Jesus Cristo. Pedro parece ter compreendido erroneamente aquele fato. E ele, que podia ficar quietinho contemplando, resolve falar. E quando ele fala, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas entrelaçadas aqui de ramos, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E assim ele sugere ver os 3 no mesmo nível. Ele está dando a Jesus o mesmo tratamento que ele queria dar para Moisés e para Elias. Naquele momento, então, a resposta de Deus, sabe qual foi? Tirar Moisés e Elias. Fica só Jesus. A lei e os profetas tiveram seu turno, tiveram seu percurso, mas eles passaram. Somente Jesus, aquele que substituiu a lei e os profetas, pode permanecer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pedro ainda falava quando uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles, e aí eu acho que o autor aqui se inspira no Volô, né?
palavras, né? Uma luz, uma sombra, uma nuvem luminosa fazia sombra. Como é que uma nuvem luminosa faz sombra? Deveria clarear. Bom, mas tudo bem. Eles foram envolvidos por essa nuvem e eles então se assustam. E a nuvem que obscurece é símbolo do Velho Testamento, da presença de Deus. Êxodo 40, 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse acontecimento impactou tanto a vida daqueles discípulos que João, quando vai escrever o seu evangelho, ele diz no verso 14, no capítulo 1: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E depois, lá no Apocalipse, no capítulo 1, no verso 16, ele vai descrever aquele que ele estava vendo andando entre os castiçais, e ele diz assim: a sua face era como o sol quando brilha no seu maior fulgor. Aquela luz ilumina a vida dos discípulos de uma tal forma que eles não esquecem. E Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 16 adiante, ele vai dizer: nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Quem vê a glória de Deus jamais a esquece. Na transfiguração, Jesus foi além desses dois personagens, de Moisés e de Elias. E ele revela que Jesus não é um profeta para nos ensinar quem é Deus e o que Deus quer de nós. Jesus deixa transparecer a sua divindade e assim revela que toda a humanidade é chamada para visualizar e para visibilizar a presença divina em cada um de nós. Nós somos chamados como humanos a reconhecer essa presença divina em cada um, mas também a ser para os outros essa presença divina. Deus é a luz que envolve a realidade humana na pessoa de Jesus. E Deus é a palavra dirigida agora aos discípulos para comunicar que Jesus é o seu Filho amado. Essa é a segunda vez que Deus testemunha sobre o amor ao seu Filho. Só que no batismo, essa voz ela foi dirigida somente a Jesus. Mas aqui, no Monte Tabor, essa revelação continua avançando e essa voz é dirigida a todos os discípulos, mas é dirigida também a cada um de nós. Na verdade, todos nós somos filhos e filhas amadas. Todos nós somos um pequeno luzeiro conectados com a luz do mundo, que a tudo ilumina. Nós somos criaturas profundamente amadas, para além dos nossos medos e para além das nossas inseguranças. Para além das imagens que os outros têm de nós e que nós mesmos fizemos de nós. A nossa condição humana é transfigurada em Jesus na filiação divina. Porque quando nos unimos a Jesus, em Jesus, somos adotados, filhos adotivos de Deus, regenerados pelo Espírito. E aqui está a nobreza e a grandeza de cada um de nós. Em Cristo, nós somos aceitos como filhos amados de Deus. E essa é a verdade mais difícil de ser aceita no Evangelho. Esta é a verdade mais difícil de ser aceita.
Na teoria, nós somos capazes de repeti-la. Mas no dia a dia, como é difícil se apropriar dessa verdade, de que em Jesus você é um filho amado e amada de Deus. A transfiguração de Jesus nos mobiliza e nos ajuda a ultrapassar a superficialidade da realidade. A transfiguração de Jesus nos impulsiona a ir além das aparências. A transfiguração é a profundidade de um rosto, de um acontecimento e de um ato que visa transfigurar a nossa própria vida. Nós vamos precisar lançar esse novo olhar que vai aprofundando, esse olhar mais contemplativo que vai além do imediato e faz captar o sentido desta verdade em nós. Um olhar que vai nos revelar a nossa verdade mais profunda. Um olhar que percebe a luz de Deus escondida no meio das nossas sombras. O olhar que vai perceber a luz de Deus escondida dentro das nossas próprias sombras. Dentro de todas as nossas ruínas, de todas as nossas mazelas, de tudo aquilo que nós gostaríamos de lançar fora de nós, brilha no meio dessas trevas a luz de Deus. O olhar do Cristo transfigurado é, acima de tudo, o olhar de um amor não condicionado, que nos transfigura e que reflete a partir do nosso rosto a sua própria luz. Ele olha para nós, nos ilumina e, através do seu olhar, nós refletimos a sua própria luz. Jesus é, então, o transfigurado, mas, ao mesmo tempo, o transfigurante. Se olharmos para ele, seremos salvos. O olhar do Cristo transfigurado e transfigurante é o olhar verdadeiro sobre as nossas vidas. Porque quando ele nos olha assim, ele desperta em nós as fontes de amor que estavam adormecidas. Esse é o olhar que nos pacifica, que elimina a nossa inquietação e nos faz dizer, como Pedro disse: Senhor, é bom estar aqui. É maravilhoso estar aqui. A transfiguração de Jesus põe em evidência a nossa condição humana, porque ela deixa transparecer que, como humanos, nós somos frágeis e vulneráveis. Nós somos carentes e necessitados. E que nessa carência e necessidade a gente procura se agarrar a qualquer coisa que nos promete segurança. Foi por isso que Pedro quis fazer as tendas e ficar ali, porque era bom. No entanto, há um outro lado na transfiguração, ela manifesta a nossa essência. Nós somos participantes da luz divina. Vós sois a luz do mundo. Foi ele que disse isso. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a plenitude dessa presença e o sacramento da presença de Deus ao mundo que jaz nas trevas. Nós vivemos, então, a partir dessa transfiguração, em uma profunda unidade com tudo e com todos. E então esse lado humano e divino da transfiguração revela que em nós há uma natureza contraditória. Nós somos plenitude, mas somos vulneráveis. Somos luz, temos sombra. Somos seres enraizados, mas estamos sempre abertos ao horizonte. Somos carregados de bem-aventuranças, mas também trazemos a mal-aventuranças conosco. Somos vida que se expande e vida que se retrai. Nós somos contradição. E a sabedoria cristã, ela busca integrar esses dois polos da nossa vida. O absoluto e o temporal.
o oculto e o manifesto, a interioridade e a exterioridade. E é do encontro deste polo que nasce a sabedoria, a criatividade, a energia e o espírito de busca. A transfiguração de Jesus é muito interessante porque ela nos faz descer ao chão da nossa vida e nos colocar diante desta realidade contraditória. Justa e injusta, pacífica e violenta, amorosa e odiosa, sincera e falsa, fiel e infiel, esses somos nós. E é preciso ser sábio o bastante para crescer na consciência da nossa identidade mais profunda e não ficarmos presos nessa superficialidade do que nós achamos que somos. Por baixo de toda essa contrariedade há uma voz que diz: Tu és meu filho amado, e em ti a minha alma tem o seu prazer. Na essência, nós somos luz. E, no entanto, vivemos perdidos na sombra da culpa. Na essência, nós somos luz, mas, no entanto, vivemos envolvidos na preocupação, na competição, no ativismo, no perfeccionismo. E é preciso, então, através deste visualizar a transfiguração de Cristo, avançar na compreensão e na consciência do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. E a partir da nossa identidade em Cristo, passar a pensar, a sentir e a fazer de uma outra forma. O Anselm Grün tem alguns livros que eu gosto muito de ler, e um deles ele faz uma analogia muito interessante sobre a persignação, né? Que é fazer o sinal da cruz. E ele dizia assim, que Deus abençoe o meu pensar, o meu agir e o meu sentir. Nós precisamos aprender a pensar, a sentir e a agir com essa consciência da nossa identidade em Cristo. Isso é luminosidade, é transparência, transfiguração, é ser plenitude da presença de Deus onde nós estivermos. O Monte da Transfiguração nos desafia a contemplar a nossa interioridade sem os filtros dos preconceitos, das ideias, das percepções e das ideologias. No encontro com Jesus transfigurado, nós também nos transfiguramos, porque nós já somos seres transfigurados e nós não sabíamos disso. Na transfiguração, ela não é algo que é externo. A transfiguração não é como uma troca de fantasias num baile de carnaval, mas a transfiguração significa uma abertura à realidade cotidiana e tomar a consciência de que nas nossas histórias a presença de Cristo transforma todos os sentidos. Magali disse uma frase sobre essa questão do cotidiano e de ser luz, né, ser iluminados por essa questão do cotidiano. E depois eu estava olhando aqui o cântico e eu vi que o Volô fez uma música que é o Cântico da Transfiguração, né? Desde que o brilho do Deus Filho dentro de mim nasceu, de semblante radiante sou espelho seu. Essa transfiguração a que nós somos chamados a manifestar ao mundo. A transfiguração é o mistério de mão dupla. Por um lado, ela nos diviniza. Por outro lado, ela nos humaniza, porque nada do que é humano é descartado. Todas as dimensões que compõem o nosso ser, corpo, alma, razão, volição, elas são perpassadas pela realidade divina que nos habita. Nada é excluído, tudo é transfigurado e transformado.
Assim, a transfiguração não é um evento na nossa vida. Não acontece num determinado momento especial. A transfiguração é um modo de ser e viver. E mostrar Jesus na luz da nossa face, no estender da nossa mão, na nossa palavra, no nosso gesto, na nossa presença. Não é um evento, mas é uma maneira de vida. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia de sermos seres transfigurados. Só quem tem a sensibilidade contemplativa pode perceber e entrar no fluxo da transformação, percebendo e sendo presença transfigurada e iluminante de Jesus. E como que isso se dá? Isso se dá no entardecer, isso se dá no encontro com alguém, isso se dá num café com um amigo, isso se dá num telefonema, num gesto de doação. Tudo isso pode transfigurar o nosso ser e a nossa existência para a verdade, para a beleza que é em nós. Porque às vezes o que é tão pouco para nós, para quem está numa escuridão, uma pequena vela já faz uma diferença. Às vezes uma palavra e um gesto nos tornamos presença luminosa de Jesus na vida de alguém. Há pessoas que são petrificadas, e tudo que elas tocam viram pedra. Elas conseguem transformar numa sombra pesada qualquer ambiente, seja de casa, do trabalho, da igreja, em qualquer lugar que elas vão. Parece aquele carrinho da família Adams, que a nuvem vai por cima, chovendo e trovejando. Outras, pelo contrário, elas transfiguram a vida e os problemas. Os desafios acabam se tornando uma situação de superação. Há quem transforma a vida, a enfermidade, em desafios de paz e de serenidade. Há quem transfigura guerra em paz, ódio em respeito, enfermidade em fonte de aceitação da própria finitude. Infelizmente, há pessoas que bloqueiam a ação da luz presente no seu interior. E há outras que, tal como um vitral, deixa a luz divina atravessar em sua vida e transmite a luz da bondade com mais intensidade. Com mais intensidade. Talvez por isso esse vitral foi quebrado. Para poder transparecer mais luz. Às vezes, somos quebrados. Porque mesmo sendo vidros, por qual a luz atravessa, sem esse vidro, a luz vai brilhar muito mais forte e muito mais intensa. Enfim, queridos, viver é transfigurar a existência, é iluminar a existência pela face de Cristo e é transcender a essa existência. Quem crê se torna luz, reflexo da luz de Jesus transfigurado e transfigurante. Quem é transfigurado por Jesus também é uma pessoa que transfigura a realidade da vida. Transforma essa realidade. Deixa transparecer a luz da bondade, do amor e da compaixão que habita em si. Quem é transfigurado por Jesus é uma presença radiante que a tudo ilumina. Quando os homens veem essa luz, glorificam a Deus que está nos céus. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.